Bom, pessoal, vocês lembram, no último programa nós terminamos dizendo que o resultado da fusão entre o Logos socrático e o ser do Parmênides, né, deu ao Platão aqueles elementos necessários para o desenvolvimento, né, da sua teoria das formas, da sua teoria das ideias. Né? Então nós vimos que o Platão teve de criar um termo novo na filosofia, um termo que não existia, né? Uma palavra que ainda não existia. Né? Para quê? Para expressar isso que ele tinha descoberto, né? Que o Logos socrático, unido ao conceito de ser em Parmênides, significava uma intuição espiritual, uma intuição intelectual, vamos dizer assim, por parte do sujeito. Né? Mas também é um ser existente fora do sujeito. Dentro do sujeito, essa coisa se expressava como uma unidade mental, né? Que unia os mais diversos caracteres de uma coisa, ou seja, um conceito. Né? E fora do sujeito, isso se revelava numa existência própria. Né? Então, o Platão chamou a isso de ideia. A ideia, né? E a ideia, dentro do sujeito, tinha a característica do quê? Do Logos socrático. E fora do sujeito, né, em seu próprio mundo, o mundo das ideias, né, que então ele chamava de topos uranos. A ideia, então, nesse mundo próprio, tinha uma existência em si mesma. Mas o que é essa existência em si mesma? Bom, por enquanto, isso nós falamos no programa 17, né? Nós terminamos aquele programa com essa constatação. Mas, agora, antes da gente seguir adiante, então eu queria fazer umas observações. Né? Se vocês perceberam, quando Platão diz que as ideias têm existência própria, vamos dizer assim, e essa existência, a existência das ideias, se dá num outro mundo, no mundo que não é o mundo da natureza, o mundo da physis, né? Então o Platão descobre com isso que ele descobre um novo território da ontologia, vamos dizer assim. Se vocês lembram dos 2 primeiros programas, o que nós dizíamos lá? Que nós estávamos começando esse estudo da filosofia pelo terreno da ontologia. Eu acho que vocês lembram disso. Bom, então, naqueles programas a gente viu que a ontologia é a ciência que estuda os objetos. Né? Bom, vamos dizer que a ontologia é a ciência que estuda tudo o que existe como coisa, como objeto, como ideia, como valor, e como ente metafísico. Né? E a gente viu também que a ontologia organiza tudo o que existe em territórios, né? em regiões, vamos dizer assim. Então é como se a ontologia pegasse tudo o que existe, vamos dizer assim, e colocasse cada coisa que existe no seu próprio território. Percebem? Para a gente ter uma ideia disso, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que nós trabalhamos numa loja de discos, né, uma loja de CD, né, qualquer coisa assim. Né, e que nós precisamos organizar essa loja, organizar as estantes dessa loja. Então, nós temos lá 4 estantes na loja, né, e cada estante corresponde ao quê? A um estilo de música. Então, uma das estantes, vamos dizer que seria a estante das músicas clássicas, a outra estante seria dedicada ao rock, a outra seria dedicada ao pop, e uma 4ª estante seria só para
CDs de música sacra, vamos dizer assim. Tá? E vamos imaginar então que existe uma grande mesa no depósito dessa loja com todos os CDs misturados, com todos os estilos ali misturados. Tá? Uma variedade enorme de CD, uma quantidade enorme de CDs com essas 4 variedades, com esses 4 estilos. Tá? Mas tudo misturado. Então, o que a gente deve fazer para organizar a loja? Esse é o fazer da ontologia, né? Nessa comparação, vamos dizer assim, nessa analogia. Bom, a gente deve então ir separando os CDs, né? A princípio, todos os CDs estão misturados, mas alguém precisa ir lá e separar os CDs em 4 categorias, né? O que é clássico vai para a estante dos clássicos, o que é pop vai para a estante dos pops e assim por diante, né? Bom, com a ontologia acontece a mesma coisa. A ontologia percebe que o mundo é composto por vários tipos de objetos. E a ontologia é exatamente isso, a ciência dos objetos, a ciência dos entes, né, vamos dizer. Então a ontologia percebe que existem vários tipos de entes, né? Como o vendedor da loja de CDs vai perceber que existem vários estilos de música, né? Então, o que a ontologia faz? Ela compara um tipo de ente com o outro, né? E nessa comparação ela percebe o que é semelhante e o que é diferente. Então, os semelhantes vão para um único lugar, né? Como os discos, né? como os CDs, né? Então, por exemplo, todos os CDs que são semelhantes no estilo vão para uma estante exclusiva, e assim na ontologia os entes semelhantes, né, vão para uma espécie de estante própria, né, que a ontologia chama de território ontológico ou região ontológica. Né. Então, por exemplo, entre as coisas que existem, entre os entes, existem coisas como as baleias, como as bolas de gude, a areia da praia, as estrelas, a raiz quadrada de 3, a bondade, Deus, por exemplo, né? Então, bom, a ontologia percebe que existem semelhanças e diferenças entre esses seres, entre esses entes, né? Então, o ontólogo percebe o seguinte, que existe mais semelhança entre uma baleia e uma bola de gude do que entre uma baleia e a raiz quadrada de 3, por exemplo. Percebe? Bom, se existe mais semelhança entre uma baleia e uma bola de gude, então a ontologia, o que ela faria nesse caso? Ela colocaria esses dois seres, esses dois entes, num único território ontológico, percebem? No mesmo território ontológico. É como se o funcionário da loja de discos colocasse 2 estilos musicais muito semelhantes numa única estante, percebe? E a ontologia, então, ela percebe que quase não existe semelhança nenhuma entre a baleia e a raiz quadrada de 3. Então é lógico que a ontologia vai colocar a raiz quadrada de 3 numa região ontológica diferente da região ontológica em que colocou a baleia, percebem? Como a loja de discos colocou todos os discos do seu estoque em 4 estantes, né, nesse nosso exemplo, então, assim, desse mesmo modo, a ontologia, ela coloca todos os entes que existem em 4 territórios ontológicos, né? Ela divide todos os entes, né, do nosso conhecimento, vamos dizer assim, tudo que há, né, em 4 territórios diferentes, em 4 territórios ontológicos, né? Nessa nossa hipotética loja de discos, né, existem 4 estilos musicais, que nós nomeamos aqui aleatoriamente: o clássico, o rock, o pop e o sacro. Bom, esses 4 estilos, vamos dizer assim, que eles abarcam todos os discos que existem na loja.
Desse mesmo modo acontece na ontologia. A ontologia seria comparável, vamos dizer, à loja, essa loja de discos, né? Onde estão todas as coisas que existem. E ela tem 4 territórios. Os territórios dos entes reais, ao invés de territórios, vamos dizer regiões ontológicas, né? Tem 4 regiões ontológicas. A região dos entes reais, a região dos entes ideais, a região dos entes de valor e a região dos entes metafísicos. Tudo o que existe no mundo e na realidade estão em um desses 4 territórios, né? Então, a ontologia é uma forma de quê? É uma forma de organizar a realidade, tal como a loja de CD organiza os seus discos, os seus produtos, percebe? Bom, tudo isso, né, nós já vimos lá nos primeiros 2 ou 3 programas, se não me engano, né? Mas até agora nós só falamos do território dos entes reais. Então, agora a gente precisa falar, né, um pouquinho, pelo menos, do segundo território, do segundo grande território da segunda grande região da ontologia, que é a região dos entes ideais, né? Mas por que nós vamos falar agora desse território, dessa região dos entes ideais? Porque essa região é uma descoberta do Platão, de certo modo, percebem? Agora nós podemos falar desse território porque o Platão, né, ao descobrir as ideias, e ao nomear as ideias, né, ele descobre, por extensão, o território próprio dessas ideias, o território ontológico próprio dessas ideias, né? A região ontológica dos entes ideais, né? E ele identificou assim, né, e se servindo dos seus 2 mestres, que foram Sócrates e Parmênides, então o Platão compreendeu as estruturas ônticas próprias dessas regiões da ontologia, dessas regiões do ser, né, vamos dizer assim. Então agora nós podemos falar da região dos entes ideais, né? Nós já tínhamos falado da região dos entes reais, da região dos entes reais, né? Mas agora então nós vamos falar da região dos entes ideais. Mas antes, nós vamos dar uma passadinha rápida pela região dos entes reais, né? Vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, o que é que nós tínhamos visto sobre essa primeira região da ontologia, né? A região dos entes reais. Bom, se costuma dizer que o território dos entes reais é a primeira grande região da ontologia porque é dessa região que nós partimos. Então isso quer dizer que não é um dizer arbitrário, né? Todos nós estamos nessa região dos entes reais, inicialmente, né? Ou primeiramente. Como se nós disséssemos que nós estamos no planeta Terra, mas não importa o nome do planeta, né? Nós poderíamos estar em Marte, em Vênus, em Júpiter, né? Ou qualquer outro planeta, sei lá. Mas ainda assim nós estaríamos no mesmo lugar ontológico. É nesse sentido que ela é primeira, né? Ou seja, nós estaríamos na primeira região ontológica, que é o lugar exatamente de onde partimos. É o reino do quê? O reino da physis, o reino da natureza, vamos dizer assim. Porque é no reino da natureza que nós encontramos os entes reais, percebem? Então, é o reino real, é o reino da res, da coisa material, da coisa extensa, vamos dizer assim. E todos nós estamos nesse reino. Porque é de onde nós partimos, né? Então, quando eu digo de onde nós partimos, é de onde parte o nosso filosofar, o filosofar em geral, né? Então, a região dos entes reais é o primeiro território da ontologia, né?
Mas o segundo território da ontologia é o território exatamente esse que nós estamos falando, dos entes ideais. Mas dizer que é o segundo território também não é uma arbitrariedade. Nós não estamos dizendo isso por dizer. Por quê? Porque existe uma passagem, uma ligação, vamos dizer assim, entre a região dos entes reais e a região dos entes ideais. O nosso filosofar parte sempre dos entes reais, da região dos entes reais. Mas existe uma relação, existe uma comunicação, existe uma passagem, vamos dizer assim, entre essa primeira região com a região dos entes ideais. Né? É como se existisse um túnel ligando esses dois mundos, vamos dizer, né? Essas duas regiões. Né? E é isso que o Platão descobre, né? Em termos gerais, é isso que o Platão descobre. Mas, por hora, nós vamos dizer só isso, né, por enquanto. Que a primeira região da ontologia, que é de onde partimos, é a região dos entes reais, e a segunda região é a região dos entes ideais. Né? E ela é a segunda porque existe uma conexão, essa palavra que me faltava, entre a primeira e a segunda, percebem? Existe uma passagem de uma para a outra. Bom, o que é, então, essa região dos entes reais? Nós já vimos isso, vamos só dar uma recapitulada. Né? Em princípio, a gente pode dizer que... a gente pode dizer isso de muitas maneiras. Né? Mas antes que a gente comece a falar qualquer coisa sobre a região dos entes reais, a gente precisa lembrar que existem métodos para esse tipo de investigação filosófica. Né? A gente pode usar um método para fazer essa investigação ontológica. Então a gente podia, por exemplo, usar o método da análise dialética para dizer o que é essa região dos entes reais. Esse método, então, seria, ele tomaria a noção do ser, né, a noção de ser, e com alguma noção sobre o que é o ser, né, nós iríamos, então, dizendo o que é a realidade mais ou menos baseado nessa noção. Né. É mais ou menos o que faz o Aristóteles, por exemplo. Porque no primeiro livro da Metafísica ele começa dizendo que o ser se diz de muitas maneiras. Né. Então ele vai analisando dialeticamente esses vários sentidos que nós podemos dizer o ser. Né? Isso é ontologia. Mas nós também podemos escolher outro caminho, né? Outro método, vamos dizer, que consiste em quê? Que consiste em nos colocarmos diante da realidade. Se nós nos imaginamos diante da realidade, então a gente pode dizer o seguinte, que a gente pode dizer que está diante do conjunto total dos entes. Se a gente faz esse exercício, né, se nós nos imaginamos diante da realidade, bom, o que é a realidade? É o conjunto total, né, total de tudo que existe. Percebem? É o conjunto total de todos os entes que existem. Então, eu penso que esse é o melhor método da filosofia, porque esse exercício é fácil de fazer. Percebem? E é fácil por dois motivos muito simples. Né? Primeiro é que nós não estamos isolados no universo. Tudo que existe está aí, né? No nosso entorno. Então, é natural, é quase natural, é uma atitude natural, é muito fácil nós nos colocarmos nessa posição. Mas, também, é porque isso não é uma invenção nossa. A realidade não é uma invenção nossa. O mundo que nos cerca, o mundo que me cerca, não é uma invenção minha. Não é uma invenção nossa, vamos dizer assim. Percebem? Porque em torno de mim existem milhões de coisas, o tempo todo, e não fui eu que as inventei. Não fui eu que inventei essas coisas. Né?
quando eu chego para a existência, essas coisas já estão aí, né? E o segundo motivo, então, é esse mesmo, né? A vida nos colocou nessa situação, percebem? Por quê? Porque houve um tempo em que nós não existíamos, né? Mas quando a gente percebeu que existia, né? Vou pegar o meu caso, quando eu percebi que eu era alguma coisa, bom, imediatamente eu me dei conta de que eu não estava sozinho na existência. Eu estava dentro do mundo, eu estava cercado por tudo o que existe no mundo, vamos dizer. Então eu acho que esse é o melhor método para a gente começar a entender esse negócio chamado região dos entes reais, região dos entes ideais, região ontológica dos valores, região ontológica dos entes metafísicos, né? Por quê? Porque esse método ele não é nada mais, nada menos que o ponto de vista da nossa existência real, né? Da minha existência real e de cada ser humano que existe, porque, vejam só, se nós dizemos que partimos da nossa própria vida, bom, a nossa própria vida está imersa num mundo cheio de realidades. A gente normalmente não pergunta em que consiste a nossa vida, mas se a gente perguntasse, se alguém perguntar, né, em que consiste a vida, a nossa vida, a primeira resposta que a gente dá é que a nossa vida consiste em quê? Em estar no mundo, né? Porque não existe resposta mais imediata e também mais profunda, né? Ao mesmo tempo, é a resposta mais imediata e a mais abrangente, né? Estar no mundo. A vida consiste em estar no mundo. E o que é estar no mundo? É atuar junto com tudo que existe. Com tudo que existe ao nosso redor, né? Então vejam. Estar no mundo implica numa relação. Percebem? Esse é o primeiro ponto. Estar no mundo implica numa relação. Numa relação entre o quê? Entre nós e as outras coisas. E as coisas do mundo. Né? Entre nós e o mundo. Mas a gente tem que perceber que existe uma distinção aí. Porque eu posso dizer isso do ponto de vista da lógica, eu posso dizer isso também do ponto de vista da ontologia, e eu posso dizer isso também do ponto de vista da psicologia, né? Eu posso dizer isso do ponto de vista da minha alma, né, como vivência, né? Esse seria o ponto de vista da psicologia, né? Então, do ponto de vista da psicologia, eu posso dizer que existe a nossa vida, a minha vida, e a vida de cada um que está no mundo, mas essa vida não é o mundo. Então, o que existe? Existe sempre uma distinção entre a minha vida e o mundo. Mas a gente também pode dizer que existe sempre uma distinção entre o eu e o que não é eu, que é a mesma coisa, né? Mas então vejam, o eu, né, todo e qualquer eu, o meu eu, o eu do meu avô, o eu do Platão, o eu do Aristóteles, né, todo e qualquer eu, ele é por um lado ele é um eu particular, percebem? Que vive, um eu particular que vive o quê? Uma vida particular, a sua vida particular. Mas por outro lado, ele é também um eu entre coisas, entre outras coisas, que não é ele. É um eu no mundo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que viver consiste nisso, né? No ponto de vista psicológico, a gente pode dizer que viver consiste em ser algo e, ao mesmo tempo, estar em relação com tudo o que não é esse algo, que não é o eu, que não é a alma, a nossa alma. Então, isso, de certo modo, reforça ainda mais esse método que nos coloca diante da realidade, né? Então, vejam,
Estar diante da realidade é o eu, inserido aonde? Inserido no mundo, consciente de suas relações com tudo o que existe, percebem? Então esse método já nos mostra duas coisas, já nos mostra imediatamente duas coisas. Que o meu eu, embora seja meu eu, um eu particular do ponto de vista da psicologia, né, esse eu nunca está separado de tudo aquilo que não é ele. Nunca está separado de tudo aquilo que não é ele. O eu nunca está sozinho no mundo, vamos dizer assim. O eu e as coisas estão sempre unidos. Né? Eles são unidos numa síntese de reciprocidade, vamos dizer. Essa é a primeira coisa que o método de estar diante da realidade me mostra. Que não pode haver um eu isolado do mundo. Né? Ou isolado no mundo, percebem? Essa é a primeira coisa. A segunda é que tudo isso, o meu eu e o mundo, o eu e as coisas que existem, constituem a minha vida. Tudo isso está, né, vamos dizer, desde o ponto de vista psicológico, tudo isso está dentro da minha vida. Né? O meu eu está dentro da minha vida e o mundo também. O mundo também está dentro da minha vida. Né? Quando nós estudarmos os entes metafísicos, nós vamos trabalhar bem esse problema, né? Essa questão. Mas por enquanto vamos usar só essas rápidas pinceladas. Né? Tudo isso está dentro da minha vida. Tanto eu como o mundo, que estão numa relação de reciprocidade, tudo isso está dentro da minha vida. Então vejam. Se o eu e o mundo não podem se dar isoladamente um do outro, né? Se nós não podemos separar eu de mundo, então eu e mundo, que sempre aparecem unidos, estão aonde? Estão dentro da minha vida. Percebem? Esse é o ponto de vista psicológico, mas se a gente pegar o ponto de vista da ontologia, o ponto de vista ontológico, então a coisa muda um pouquinho, né, de figura. Então vejam só, vamos dizer assim, que psicologicamente vivendo, o eu consiste em estar entre as coisas, e tudo isso está dentro da minha vida. Então a gente pode fazer dois tipos de pergunta, né? Que são duas perguntas que a filosofia fez durante séculos e séculos. A primeira pergunta seria mais ou menos a seguinte: se tudo está dentro da minha vida, então eu pergunto, se eu me elimino, as coisas permanecem? E a outra pergunta é, se eu me elimino, as coisas também desaparecem? Também são eliminadas? Então vejam, na filosofia, filósofos realistas como Aristóteles, por exemplo, eles diriam que não, que se eu me elimino, as coisas permanecem. E filósofos idealistas, como já da modernidade, né, como Kant, como Descartes, né, eles diriam o contrário, que se eu me elimino, eu elimino também as coisas. Vamos dizer assim. Então vejam, essa questão, ela não pode ser tratada assim, desse modo. Porque a filosofia tem uma longa história em relação a essas questões, e é uma longa história de fracasso, vamos dizer assim. Então nós não podemos mais tratar essa questão desse modo, né? Por quê? Porque essa questão ela tem um pouco das duas, percebem? Porque, de um lado, tudo que se dá para mim, se dá na minha vida. Então, isso quer dizer que se eu me elimino, as coisas não vão se dar mais para mim, percebem? Isso é bom, isso é um fato, né? Mas vamos imaginar o contrário, né? Que
que eu elimino as coisas, que eu elimino tudo que existe. Bom, se eu conseguir eliminar tudo que existe, então eu também vou eliminar o quê? O meu eu. Percebem? Não ficaria mais o eu. Porque o eu e as coisas nunca se dão separadamente. Porque viver é estar no mundo. E se eu elimino o mundo, bom, então eu elimino a mim mesmo, percebem? Então, como é que a gente sai desse imbróglio, né? Antes a gente precisa entender o seguinte, não dá para separar o eu das coisas, nem dá para separar as coisas do eu. Isso é ponto. Por quê? Porque viver é uma coisa só, é como se fosse uma fruta, né? Que se pudesse cortar ao meio e dizer que uma metade é a vida e a outra metade são as coisas e o mundo. Bom, quando a gente estudar Descartes, a gente vai ver que as meditações cartesianas, elas partem mesmo desse princípio, né? Dessa falsa compreensão de que se pode isolar o eu do mundo, percebem? Mas isso não é possível. Não seria possível separar essa fruta e dizer, bom, aqui está o eu e aqui está o mundo. Isso é realmente impossível, né, para a filosofia. Então vejam o que nós chamamos de ontologia. O que é esse ponto de vista da ontologia? Bom, em primeiro lugar, ontologia, a gente já falou, é a ciência dos objetos. A ciência dos objetos como objetos. E quando a gente fala de objetos, a gente está falando do que exatamente? Daquilo que está na minha vida. Porque a gente já viu que não pode existir objeto para mim. Se não existirem na minha vida. E a minha vida não pode existir se não houver objetos, percebem? Então, ontologia é o quê? É o estudo das estruturas desses objetos, né? Vamos dizer de modo mais pomposo. Ontologia é a teoria das estruturas ônticas dos objetos. Mas, onde é que estão esses objetos? Estão na minha vida. Pois eu disse que estão no mundo que me cerca. Mas esse mundo que me cerca está onde? Ele não pode estar ele não pode estar isolado da relação com a minha vida e nem a minha vida ser isolada da relação com o mundo. Então eu posso dizer que ele está na minha vida. Que está na sua vida, né? Então, a ontologia é o estudo do que? Das estruturas dos objetos que estão nas nossas vidas, né? Então é por isso que é fácil, fica fácil imaginar esse método, né? Esse método que eu falei, né? Que método é esse? Que é o método de estar diante da realidade, percebem? Diante das coisas. Diante dos objetos que não estão nada mais, nada menos do que nas nossas próprias vidas. E é simples assim, percebem? Isso é muito simples. Mas vejam só, o interessante vem agora, né? Porque nem todos os objetos que estão na minha vida têm estruturas iguais, têm estruturas ônticas iguais, percebem? Ou estrutura ôntica idêntica, vamos dizer assim. Porque, vejam só, vamos pegar duas coisas, né? Dois objetos como exemplo. Duas coisas que estão nas nossas vidas, como por exemplo a raiz quadrada de 3 e uma pá, né? Ou uma enxada. Essas coisas, eu pergunto, elas têm a mesma estrutura ôntica? A gente pode dizer que a raiz quadrada de 3 tem a mesma estrutura ôntica que uma enxada? Bom, a gente não estudou isso ainda, mas qualquer um vai dizer de cara que uma pá ou uma enxada, elas não se parecem em nada com uma raiz quadrada de 3. Claro que não. Por quê? Porque são coisas com estruturas ônticas diferentes. Isso nós percebemos na nossa própria vida. Essas duas coisas estão na minha vida.
mas são coisas com estruturas diferentes que eu percebo dentro da minha própria vida. São coisas que não ocupam a mesma estante da lojinha de discos, né? Como no exemplo que a gente começou nesse programa. Percebem? Por quê? Porque nós é que estamos organizando essas estantes, segundo o que? As nossas experiências. Bom, então vejam, como é que eu sei que a enxada e a raiz quadrada de 3 não têm essa mesma estrutura? Então, lembrando do método, né, desse método que nós escolhemos, de estar diante da realidade, né, nós, de frente para a realidade, né, a gente percebe que a realidade está toda ela na nossa vida. Então, essas duas coisas, a raiz quadrada de 3 e a pá, ou a enxada, também estão na nossa vida. E esse é o primeiro ponto. O segundo é que a enxada, que é um ente real, ela tem algumas estruturas que a raiz quadrada não tem. E eu também vejo isso dentro da minha vida. Eu sei, por exemplo, que a enxada tem o quê? Tem um ser. Né? E como é que eu sei disso? Porque a enxada tem um ser para mim. Ela é algo para mim na minha vida. Então eu digo que ela tem um ser para mim. Então eu uso a palavra ser nesse sentido. A enxada é algo para mim. Tem ser para mim. Ela é um ser para mim. Bom, então eu posso dizer que o ser é a primeira estrutura dessa região dos entes reais. Né? O ser é a primeira categoria ôntica dos entes reais. Né? Tudo que é real me parece como coisa. Percebem? Tem um ser que me parece como, que me aparece como coisa. Percebem? Aparece para mim. Aparece dentro da minha vida como alguma coisa, como objeto extenso. Então ele tem um ser extenso para mim. A segunda categoria dos entes reais é aquilo então que nós chamamos de quê? De materialidade, no sentido de matéria extensa, são coisas reais. Né? Esse termo real vem de uma palavra latina, res, né? Que também pode ser traduzida como resistência, percebem? Algo que impõe resistência para mim. Então essa parede, por exemplo, ela é real. Por quê? Porque ela existe como res, como coisa. Eu não posso atravessar essa parede. Por quê? Porque ela impõe resistência para mim. Percebem? Para atravessar essa parede eu precisaria abrir um buraco nela. Né? Se a enxada me cair no pé, por exemplo, ela vai provocar o quê? Um hematoma, vai provocar dor. Por quê? Porque ela impõe resistência a mim. A enxada é uma coisa material, é algo real. Né? Segundo esse termo latino, res. Então, a segunda categoria dos entes reais, nós já tínhamos visto isso lá nos primeiros programas, é a realidade. A terceira categoria dos entes reais é o que? É o tempo. Por quê? Porque as coisas reais, elas surgiram um dia, né? Elas têm essa característica, né? De terem surgido um dia e desaparecerão em outro. Percebem? Elas estão no tempo. Né? Tudo que é real sofre a ação do tempo. Esse meu celular aqui, ele tem ser. Ele tem ser e ele tem realidade. Então isso quer dizer que ele é algo para mim. E que é algo real. Né? E por ser real, ele está, vamos dizer assim, desgastando, desaparecendo lentamente. Percebem? Morrendo, vamos dizer. Né? Por quê? Porque as coisas reais, elas surgem e desaparecem no tempo. Elas têm princípio, meio e fim. Por quê? Porque nada que é real dura eternamente. Real nesse sentido, né? No sentido de res. Então, nós já temos 3 categorias ônticas aí dessa região dos entes reais. O ser, a realidade e a duração, ou o tempo, né? Se nós preferimos, né? O tempo. Mas há também outra categoria, né? Nessa região, a categoria do que dá causalidade. Porque
Tudo que é real está no tempo, tem duração. Isso quer dizer que começa a existir em determinado tempo, né? Dura um tempo e deixa de existir em outro tempo, percebe? Então, aquilo terminou, morreu, desapareceu num determinado tempo. Então vejam, do momento em que algo surge até o momento em que esse algo desaparece, o que aconteceu com essa coisa? Ela se transformou? Né? Vamos pegar uma pessoa, né? Uma pessoa humana. Ela tem ser, ela é real, ela está no tempo. Né? Isso quer dizer que ela nasceu, cresceu, se desenvolveu, envelheceu e morreu. Né? Isso tudo é o quê? É transformação. A criança nasceu pequenininha, careca, banguela, né? Analfabeta, né? Como diria o Lula. Né? O Lula disse com lágrimas nos olhos, né, que a mãe dele tinha nascido analfabeta. Né? Bom, calma, Lula. O Lula não precisa chorar, porque toda pessoa humana nasce analfabeta. Mas aí a criança vai crescendo, né? Vai se tornando um adulto, né? Aprende a ler, aprende a escrever, né? Passa a ser letrado, vamos dizer assim, estudioso, depois casa, tem filhos, envelhece, morre. Então, dá para dizer que a pessoa que morreu, vamos dizer, com 100 anos, ela já não é igual àquela criança que nasceu há 100 anos atrás, percebem? Claro que não. Aquele corpo real, no tempo, ele sofreu o quê? Ele sofreu uma série de transformações. E todo ente real sofre transformações sucessivas. E essas transformações sucessivas, a filosofia chama de quê? De causalidade. Né? Então, a causalidade é outra estrutura ôntica dos entes reais. Então, quantas categorias nós já temos nessa região dos entes reais? Nós temos o ser, temos a realidade, temos a temporalidade e agora estamos falando da causalidade. Então já são 4 categorias, mas ainda existe outra, que é a categoria da espacialidade. Os objetos físicos, os entes reais, que são físicos, que ocupam uma posição no espaço, né, isso mostra que o espaço é também uma categoria desses entes reais. Né? Por quê? Porque um ente real não pode existir senão um ente real físico, né? Senão no espaço. Né? Não pode se dar senão ocupando um lugar no espaço, percebem? Esse isqueiro, né? Esse isqueiro aqui é um ente real físico. Né? Ele tem um ser para mim, o ser isqueiro. Ele é real, né? Tem realidade, ele está no tempo, está aqui agora, né? Diante de mim, numa noite de agosto de 2016. Bom, ele poderá não estar aqui em 2049, por exemplo. Certamente ele não vai estar aqui. Ele sofrerá o quê? Transformações. Por quê? Porque ele tem a categoria da causalidade e ocupa um lugar na minha mesa. Se eu tirar esse isqueiro daqui e jogá-lo fora, jogá-lo no lixo, ele ocupará um lugar dentro do baldinho do lixo. Por quê? Por ser um ser real, por ser um ente real, ele tem essa categoria da espacialidade, né? Bom, mas além das categorias, então, a região dos entes reais é também subdividida em graus de profundidade. Nós também já vimos isso. O primeiro grau de profundidade da região dos entes reais é o quê? É o mundo à mão. É o mundo do uso. O mundo onde nós andamos, daqui para lá, de lá para cá, né? Usando as coisas. Eu uso um automóvel para ir até o dentista. Né? Eu uso a luz elétrica para iluminar o meu quarto à noite. Eu uso a caneta para escrever. Eu uso o computador para mandar e-mails. Né? Eu uso a água para matar a sede, para lavar a louça. Eu uso a comida para matar a fome, e assim por diante. Então essa é a primeira camada do mundo à mão, um mundo onde nós usamos os objetos. Mas existe ainda uma segunda camada, a camada de profundidade da região dos entes reais
chamada de mundo-problema, né? E essa camada, nós entramos nessa camada quando, além de usar as coisas, nós perguntamos o que é a coisa que nós estamos usando, né? Quando eu estou usando a água para matar a sede, me pergunto o que é a água. Né? Ou eu estou acendendo a luz e me pergunto como que aconteceu aquilo da lâmpada se iluminar. Né? E assim por diante. Ou então eu estou jogando dominó com umas pecinhas de plástico e me pergunto o que é o plástico. Tudo isso que antes eu apenas usava, eu agora pergunto o que é. E quando eu pergunto o que é uma coisa, o que é uma pá, por exemplo, o que é uma enxada, o que é uma peça de plástico, o que é a água, então essas coisas já não são mais apenas objetos de uso, mas elas se tornam em objetos problemáticos, elas se tornam problemas. Né? Então eu imediatamente saio daquela camada do mundo à mão e já desço numa camada mais profunda, que a ontologia chama camada de mundo problemático, ou mundo problema. Né? Mas, vejam só, o que acontece quando alguma coisa deixa de ser objeto de uso para se tornar um problema? Acontece uma pergunta. Né? E da pergunta pode surgir o quê? Pode surgir uma teoria, percebem? Eu posso tentar responder o que é a água. Eu posso criar uma teoria sobre a água. Né? E para criar uma teoria sobre a água, eu preciso o quê? Eu preciso fazer uma pesquisa sobre a água. Eu preciso pensar nessa coisa, né, que nós chamamos água. Então vejam, voltando um pouco ao Platão e ao Aristóteles, né, vamos imaginar que o Platão e o Aristóteles eles estejam diante de um problema. Né? Vamos imaginar Platão e Aristóteles comendo uma maçã no final da aula, lá na academia. Né? Isso quer dizer que eles estavam usando o quê? Estavam usando o mundo à mão, mas de repente o Platão pergunta o que é a maçã? Né? E nesse momento, imediatamente o Aristóteles também pergunta o que é a maçã? Então, quando eles fazem essa pergunta, eles já não estão mais no mundo à mão, mas já desceram uma camada desse mundo e estão no mundo problema. Só que eles não vão ficar apenas no mundo problema. Por quê? Porque eles são Platão e Aristóteles. Né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão procurar descer mais uma camada mais profunda. Eles vão tentar descer até a terceira camada de profundidade dessa região dos entes reais. Né? E como é que eles vão fazer isso? Bom, em primeiro lugar, o Platão e o Aristóteles lembrarão que a primeira estrutura da maçã, né, que é um ente real, a primeira estrutura do ente real, maçã, é o quê? É o ser. Né? O ser é a primeira estrutura da maçã, né, ontologicamente falando. Né? A maçã é alguma coisa para o Platão, ela é alguma coisa para o Aristóteles. Então, quando eles percebem que a maçã tem ser, eles percebem que querem descobrir exatamente isso. O que é o ser daquele ente chamado maçã? Né? Platão e Aristóteles vão certamente perguntar pelo ser da maçã, como se fosse o quê? Como se fosse a essência da maçã. Então, isso quer dizer que o Platão e o Aristóteles vão perguntar pela essência da maçã. O que é a essência da maçã? Né? O que é a essência do plástico? O que é a essência da água? O que é a essência da enxada? Percebem? Então, Platão e Aristóteles ali, nessa terceira camada da região dos entes reais, eles vão tentar responder ou pesquisar pela essência das coisas. Então, foi por isso, né, que nós falamos que existe o quê? Que existe uma passagem. Uma espécie de corredor, vamos dizer assim, entre o território dos entes reais e a região dos entes ideais. Por quê? Porque as essências já não são entes reais. As essências né, já são entes de outra ordem, já são ideias, dirá o Platão. Né? Ou já são substâncias, como dirá o Aristóteles. Né? Percebem?
Mas vamos por partes, né? Porque não adianta a gente apurar muito aqui. Essa é uma questão bem... Ela é muito interessante, ela é muito complexa, né? Ela é da essência da própria filosofia, então é bom mesmo que a gente vá um pouco devagar nisso, não há problema, né? Em passarmos várias vezes por esses temas, né? Então, essa primeira camada da região dos entes reais, né, é o mundo à mão. O mundo onde nós usamos as coisas, né, todas as coisas, os objetos aí ao nosso redor, sem muito pensar. Sem pensar, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque eu não penso para comer uma maçã. Eu simplesmente como uma maçã. Né? E nós somos assim. Né? Mas a segunda camada de profundidade dos entes reais já é diferente. Porque o próprio nome já diz, ela se apresenta como um mundo-problema. Né? E esse problema ele surge exatamente quando nós perguntamos o que é aquilo, o que é aquele objeto, o que é a maçã, o que é o triângulo, o que é a enxada. Só que agora nós temos já uma terceira camada de profundidade da região dos entes reais. E essa terceira camada nós atingimos quando nós tentamos responder aquela pergunta feita na segunda camada. Segunda camada é a camada do mundo-problema, mas agora nós já estamos tentando resolver aquela questão. Nós estamos tentando resolver o problema. Né? Então essa terceira camada ela surge quando nós tentamos definir a essência da coisa, do objeto que nós perguntamos, percebem? Então essa terceira camada ela é chamada ela pode ser chamada de mundo científico. Porque, bom, nesse mundo acontece uma coisa interessante, nesse mundo científico, né? Acontece uma coisa estranha, para dizer a verdade, né? Porque depois que as coisas que a gente usa se tornam um problema, a gente vai tentar resolver esse problema. Isso é fácil de imaginar, né? Quando eu pergunto o que é a maçã, o que é o ferro, eu vou querer responder essa pergunta. Né? Eu vou querer responder o que é a essência da maçã, o que é a essência do ferro. Né? E agora é que vem a palavra-chave para a gente entender essa passagem do mundo dos entes reais para o mundo dos entes ideais. Quando eu pergunto pela essência de algo, eu quero saber o que o Sócrates queria saber quando perguntava pelo logos da coisa. Vou dizer de outro modo, quando eu pergunto pela essência de algo, quando eu pergunto pela essência da maçã, o que eu estou perguntando? O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o conceito da maçã. Percebem? Vocês lembram dessa palavra? O conceito. Né? Quando eu pergunto o que é a maçã, eu só vou me dar por satisfeito quando alguém me disser o conceito da maçã. Porque não adianta nada eu perguntar o que é a maçã e alguém me mostrar uma maçã. Isso não vai me satisfazer, isso não vai me fazer descer para o mundo científico, para a esfera, para esse terceiro grau de profundidade do mundo, que é o grau de profundidade da ciência. Né? Quando eu pergunto o que é o plástico, eu quero saber o que é o conceito do plástico. Eu não quero saber quais objetos são de plástico, mas eu quero saber o conceito do plástico. Quando eu pergunto o que é o homem, eu não quero saber da vida particular desse ou daquele indivíduo, mas o conceito de humanidade, percebem? Então, bem, o que é um conceito? É uma coisa real? Não. Não é, porque um conceito ele não tem as categorias dos entes reais. O conceito não tem as estruturas ônticas dos entes reais. E se ele não tem essas categorias ônticas, ele já não pertence a essa região da ontologia. Ele não pertence à região dos entes reais. Ele já pertence a outra região da realidade como um todo, percebem? Então, nesse caso, o conceito, ele pertence a... Vamos naquela comparação que a gente fez no início, o conceito pertence a outra instante, né?
que não é a estante onde eu coloquei os entes reais, percebem? E o que é um conceito? É um ente ideal. Nós já vimos isso. É um ente ideal. E como que eu sei disso? Porque se eu analiso, porque agora eu tô dando essa explicação do ponto de vista da ontologia, percebem? Nós já falamos isso contando aquela história do Sócrates, depois como que o Platão trabalha a questão do Logos com o ser do Parmênides, mas agora eu estou falando do ponto de vista estritamente ontológico, né? O que é um conceito? É um ente ideal. Como que eu sei que ele é um ente ideal? Porque eu analiso um conceito e eu vejo que ele tem o quê? Que ele tem estruturas ônticas diferentes das estruturas dos entes reais. Mais tarde eu vou dizer que ele tem estruturas ônticas diferentes dos entes de valor e tem estruturas ônticas diferentes dos entes metafísicos, que fecham toda a realidade. Então eles têm um território próprio. Mas por hora eu digo que eles não pertencem aos entes reais. Então vejam só. Vamos recapitular só mais uma vez, né? Bem rapidinho, né? Eu iniciei o meu estudo de ontologia, né? Vamos dizer assim, né? Fazendo um exercício imaginativo, né? Eu iniciei esse estudo pelo método de estar diante da realidade, né? A realidade é o lugar de onde nós partimos. Então, o que é a realidade? É estar de frente para tudo que existe aonde? Existe em nossas vidas. Então eu vi que existem entes reais aonde? Na minha vida. Essa xícara, esse livro, esse cigarro e assim por diante. Todas essas coisas que eu vejo, ouço, toco, sinto, né? Sinto gosto, né? Elas têm o quê? Elas têm as mesmas categorias ônticas, têm as mesmas estruturas ônticas. E tudo isso eu percebo na minha vida, né? Mas eu não apenas percebo na minha vida, mas eu também uso isso na minha vida, né? Eu uso isso que chamo de cigarro, eu uso isso que eu chamo de livro, eu leio o livro, eu digito coisas no computador, né? Eu acendo o isqueiro, eu aciono o isqueiro e assim por diante. Eu uso essas coisas. E esse usar é um ato próprio da primeira camada do mundo à mão. Mas, de repente, eu me pergunto o que é esse negócio chamado isqueiro, né? E eu percebo que eu já não estou mais na esfera do mundo à mão, mas já desci um grau de profundidade, né? Eu já estou, mas eu ainda estou na região dos entes reais. Só que agora eu estou na esfera do mundo problema. Então, o que acontece nessa esfera do mundo problema? Eu vou tentar resolver o problema. Eu vou tentar dizer o que é a essência do isqueiro, já que eu perguntei o que é o isqueiro. Eu vou tentar dizer o que é a essência da maçã, já que eu perguntei o que é a maçã. E a essência, né, isso chamado essência, quando eu percebo que eu estou buscando pela essência de algo, eu já não estou mais no mundo problema, mas eu desci um terceiro grau, um terceiro degrau. Eu já estou na esfera do mundo científico. E lá, nesse mundo científico, que ainda faz parte da região dos entes reais, né? Lá nesse mundo científico, eu busco pelo quê? Pelas essências das coisas, né? Eu vou tentar explicar as essências através das essências dessas coisas. Então eu percebo que essas essências, elas já não são entes do mundo real. Elas são outra coisa, elas pertencem a uma outra região ontológica. Elas são conceitos. Essências são conceitos, né? Essências são aquilo que o Sócrates chamava de logos, né? O logos das coisas. Então eu finalmente percebo que esses conceitos já não são entes reais. E o que acontece? Acontece aí que eu entrei automaticamente, nesse momento, eu entrei no mundo real, no mundo ideal. Percebem? Eu entrei na região ontológica dos entes ideais. Percebem? Como que eu fiz isso? Eu desci 2 camadas da região dos entes reais. Quando eu cheguei na terceira camada, na camada do mundo científico, eu percebi que já não estava mais no território dos entes reais.
mas na região dos entes ideais. Por quê? Porque eu encontrei uma essência, eu encontrei um conceito, e um conceito já não é uma coisa real. Conceito já não é um objeto real, mas um objeto ideal, percebem? Então, vejam, existe uma passagem entre o mundo real e o mundo ideal. Platão encontrou essa passagem, Aristóteles encontrou essa passagem. Mas antes de voltarmos especificamente no Platão, né, e no Aristóteles, a gente precisa falar um pouquinho dessa região dos entes ideais. Né? Vamos tentar conhecer um pouquinho essa região analisando um dos seus entes, né, que é o conceito. Vamos ver, então, antes nós dizíamos que um conceito era uma unidade mental com vários caracteres de uma coisa, mas agora do ponto de vista estritamente ontológico, nós vamos ver como que são as estruturas ônticas de um conceito. O conceito tem o quê? Ele tem um ser. Né? A gente pode dizer que o conceito tem ser. Por quê? Porque o conceito é alguma coisa para mim. Né? Então, ele tem um ser para mim, na minha vida. Então, os objetos do mundo real e os objetos do mundo ideal, eles têm essa estrutura em comum. Né? Uma enxada tem o quê? Ela tem o ser. Ela tem um ser para mim, um ser na minha vida. Mas um conceito também tem o ser, porque ele é alguma coisa para mim, percebem? Mas a segunda categoria dos entes reais é a realidade. É a realidade no sentido de coisa. Né? Eu posso pensar essa enxada, ela é sólida. Ela impõe resistência a mim. Mas eu posso pegar um conceito do mesmo modo que eu uso a enxada e dizer: esse conceito tem realidade, esse conceito, se eu jogar esse conceito no chão, ele vai cair no meu pé e vai me machucar. Eu posso fazer isso. Mas isso não é real, isso não existe. Isso não é possível, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não posso pegar um conceito do mesmo modo que eu uso uma enxada, percebem? É como nós podemos dizer o seguinte, que os entes ideais, eles não possuem essa categoria de realidade, como possui a enxada, percebem? Mas eles têm ser. Só que eles não têm a categoria da realidade. Mas então a gente pode dizer que eles são irreais. Mas também não são irreais. Por quê? Porque um ente ideal, ele não tem realidade, mas ele existe. E como que eu sei que ele existe? Porque eu trabalho com eles. Vamos pegar outro ente ideal, o número 2. O número 2 não tem realidade, mas ele existe. Como é que eu sei que ele existe? Porque eu posso usá-lo numa soma. E quando eu somo 2 unidades com 2 unidades, eu tenho 4 unidades da mesma espécie. Se eu usei, é porque ele existe. Mas ele não existe como uma enxada. O número 2 não existe como uma pá, como um telefone, como um cinzeiro. Percebem? Ele não tem realidade no sentido de res, mas ele existe. Existe como o quê? Como aquilo que Platão dizia, existe como ideia. Ideia. Então, a segunda categoria dos entes ideais não é a realidade, mas a idealidade, percebem? E o que seria a idealidade? Bom, a gente pode entender a idealidade como o contrário de causalidade. Né? Vejam, as coisas reais têm ser, têm realidade, têm temporalidade, têm espacialidade, têm causalidade. A gente acabou de ver isso. Mas os entes ideais têm ser, mas não têm realidade. Ao invés de realidade, eles possuem a estrutura da idealidade, que é o oposto da estrutura da causalidade. E o que é causalidade? Bom, resumidamente falando, a gente viu que causalidade é transformação. As coisas reais estão se transformando o tempo todo. Mas a idealidade é o oposto da transformação, percebem? Porque, vejam, a causalidade ela também quer dizer que uma coisa causa a outra, ou é efeito de outra. Né?
Por exemplo, a fecundação do espermatozoide no ovo causa um novo ser humano, a gente pode dizer assim. Bom, outro exemplo, o frio, né? O frio intenso causa o congelamento da água, né? E assim por diante. Mas uma ideia não causa outra ideia, percebem? Uma raiz quadrada, ela não causa um número fracionário, né? Um ponto não causa uma linha, né? Uma linha não causa um círculo não causa uma bola, né? E assim por diante. Então, os entes ideais não se causam, mas eles se relacionam, percebem? Eles não se causam, né? Porque a linha, né, ela não causa o ponto, ela se relaciona com o ponto. Mas ela não causa nem é causada pelo ponto, percebem? A gente pode pensar assim, uma infinidade de pontos, né, alinhados, né, podem se relacionar, vamos dizer assim, bom, desculpem a redundância, mas eles podem se relacionar alinhadamente, dando a impressão que causam uma linha. Mas é só uma impressão. Por quê? Porque o ponto ele não vai se transformar em linha, né? E nem ser transformado pela linha. Nós chegarmos bem perto do ponto, se for, digamos assim, representado num papel, a gente vai ver que o ponto continua sendo o ponto. E a linha continua sendo a linha. Então, esses entes ideais são entes relacionais, mas não causais, né? Um ente ideal não causa outro ente ideal, nem é causado por outro, percebem? Então, a segunda estrutura ôntica, né? Essa segunda estrutura ôntica dos entes ideais é a idealidade, né? Então, só lembrando que a primeira categoria dos entes reais é o ser. A primeira categoria dos entes ideais também é o ser. Mas agora vejam, a segunda categoria dos entes reais é a realidade. Mas a segunda categoria dos entes ideais já não é a realidade, mas é a idealidade, né? Que é o oposto do quê? Da causalidade. E nós também vimos que a terceira categoria dos entes reais era o quê? Era a temporalidade, né? Todos os entes reais estão debaixo da temporalidade, vamos dizer assim. Porque eles surgiram um dia e vão desaparecer em outro. Mas a terceira categoria dos entes reais, dos entes ideais já é diferente. Por quê? Porque os entes ideais não estão no tempo. Um conceito, ele não surgiu ontem e vai perder a validade depois de amanhã, percebem? Um conceito, seja um conceito do que for, ele é uma descoberta, mas não uma invenção. Né? Vamos dizer o número 2, então, ao invés de um conceito. O número 2, que também é um ente ideal. O número 2 não é uma criação humana, ele não foi criado nem inventado por ninguém no tempo. A raiz quadrada de 3, ela não tem 20 mil anos de existência, nem 30, nem 40. Porque a raiz quadrada de 3 não está no tempo, ela não surgiu um dia. Ela foi descoberta um dia, diferente, né? Mas ela mesma já existia desde sempre, né? Por quê? Porque os entes ideais não estão no tempo, estão fora do tempo e são alguma coisa. Porque nós trabalhamos com eles, né? Então, essa terceira categoria dos entes ideais, ela não pode ser a temporalidade, mas a intemporalidade, percebem? Então, os entes ideais não nascem no tempo, nem se transformam no tempo. O número 11 não nasceu num determinado dia, e nem nunca se transformou, nunca deixou de ser o 11, nem jamais se transformará. Né? O triângulo, ele jamais deixará de ser o triângulo, percebem? Então, quando algum físico, por exemplo, diz que tudo começou com o Big Bang, né? Porque não existia nada antes do Big Bang. Vocês podem saber que essa é uma teoria furada. Por quê? Porque antes do Big Bang o número 2 já existia, a raiz quadrada de 3 já existia,
Os conceitos já existiam, as relações já existiam, percebem? Antes de haver o Big Bang, os entes ideais já existiam e existirão depois que o universo acabar, se um dia acabar. Mas eles existiam como? Eles tinham o ser. Isso a gente já viu. Porque o ser é também uma categoria dos entes ideais. Então a gente pode dizer como diz o professor Olavo, né? Que esses entes ideais têm o ser porque não são nada. Né? O número 2 não é um mero nada, o número 2 é alguma coisa. Então ele existe. E é isso que o Platão usou do Parmênides. Ele percebeu que o ser era uma categoria das ideias, né? Dos conceitos, né? Como a gente falou no último programa, no programa 17. Né? Então vejam, os entes reais, eles são diferentes dos entes ideais porque eles têm categorias diferentes. As próprias categorias nos mostram essas diferenças. As categorias dos entes reais são o ser, a realidade, a temporalidade, a espacialidade e a causalidade. Mas as categorias dos entes ideais são um pouco diferentes. A primeira categoria é o ser, é igual para as duas. Né? Mas depois já difere. Os entes ideais, depois do ser, têm a idealidade e a intemporalidade. Então, né, se esses entes têm categorias diferentes, não dá para dizer que são a mesma coisa, percebem? Entes reais são de um modo e entes ideais são de outros, mas de outro, né? Mas tem algo mais profundo que isso. Porque, vejam, se eles são diferentes, isso é verdade. Entes reais e entes ideais são diferentes, mas são diferentes porque têm categorias diferentes. Mas eles estão unidos, de certo modo. Né? A gente pode dizer que existe uma unidade entre esses entes ideais e entes reais, percebem? E que unidade seria essa? Seria a unidade do ser. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que tanto os entes reais como os entes ideais são. E eles estão unidos no ser e pelo ser. Percebem? A primeira categoria dos objetos dessas duas regiões da ontologia é a categoria do ser. Isso quer dizer que o ser não está dividido. Isso quer dizer que a ontologia não dividiu o ser. Né? Tanto entes ideais quanto entes reais estão unidos no ser, mas são de modos diferentes. Um peixe, ele tem o ser. O número 2 também é. Né? Então eles são, mas eles são de modo diferente. O ser é o mesmo, a categoria do ser é a mesma, mas o modo de ser é diferente. Então, os dois entes, os entes ideais e os entes reais são. E isso é a unidade do ser. É isso que Platão observou no poema do Parmênides. A unidade do ser. A enxada existe e o número 2 existe. E por isso eles estão unidos no ser. E há, entre esses dois âmbitos da realidade, o real e o ideal, há uma passagem. Uma passagem, como nós vimos, né? Do mundo das coisas reais para o mundo das coisas ideais, ou o mundo das ideias, como diria o Platão. E essa passagem se dá aonde? Se dá na nossa vida. Bom, a gente vai ver essas coisas com mais profundidade aí no próximo programa, né? Mas por hora é isso. Vamos dizer que cada uma das espécies do ser está incluída no ser. Né? Não como espécie no gênero, mas como analogia entitativa, vamos dizer assim. Né? Então vejam, vamos dar só mais uma revisadinha nessa passagem da região dos entes reais para a região dos entes ideais. Né? Como que nós passamos de uma região para outra? Quando eu vejo, por exemplo, que um copo, né, que esse copo é igual a outro copo, o que eu percebo?
Se eu mantiver a minha atenção sobre esses dois copos, eu percebo que eles são iguais. Bom, o que é a igualdade? Né? O que acontece quando eu pergunto o que é a igualdade? Eu percebo que não existe nenhuma coisa que seja a igualdade por aí no mundo real. Percebem? É como se eu perguntasse se alguém já viu a igualdade por aí. Bom, certamente ninguém nunca viu a igualdade por aí. Mas a impressão que nós temos é que sim, porque a gente percebe coisas iguais. Mas nós não percebemos a igualdade diretamente. Nós percebemos objetos semelhantes, mas não a semelhança. Percebem? Então, eu vejo esses dois copos, né? E me parecem iguais. Mas eu não vejo a igualdade. Eu vejo dois grafites dentro da caixinha, né? E eu percebo que eles são o quê? Iguais. Eu percebo que são grafites iguais. Mas eu não vejo a igualdade em si mesma. Eu só vejo entes reais, mas a igualdade eu não vejo. Quando eu digo que aquela pessoa é bem diferente daquela outra, eu posso dizer que eu estou vendo o quê? A diferença? Não. Alguém já viu a diferença por aí? Claro que não. Ninguém nunca viu a diferença. Nós vemos coisas diferentes na comparação umas com as outras. Mas nós não vemos a diferença, percebem? Se alguém recebe a nota 0 na prova, né? E diz que recebeu um 0 e mostra o 0. Dá para ver o 0? Não, não dá para ver o 0. A gente vê o quê? A gente vê a tinta da caneta representando um 0 no papel. Mas aquele 0 é só um ator representando um personagem. E um personagem que a gente não vê. Vocês já imaginaram se nós pudéssemos ver os números, né? Então, alguém podia dizer que foi para a praia com a fórmula de Bhaskara. Ficaria esquisito, né? Ou que tomou café com o número 2. É impossível. Nós podemos tomar café com 2 pessoas, mas nós não podemos tomar o café da manhã com o número 2. Porque nunca ninguém jamais viu o número 2, percebem? E assim por diante, né? Então vejam, para terminar essa entrada na ontologia, né? Por enquanto, né? A região dos entes reais é aquela, vamos dizer assim, aquela região, aquela estante onde nós colocamos todas as coisas que têm aquelas 5 categorias ônticas específicas que eu falei. O ser, a realidade, a espacialidade, a temporalidade e a causalidade. Nós colocamos tudo isso nessa estante e chamamos de coisas reais, tá? Agora vejam, essa região é imensa, porque existe um número incontável de entes nessa região. Mas a região dos entes ideais é tão ou mais imensa quanto a região dos entes reais. Ou muito mais povoada, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente pode dizer que os entes ideais são os números, as figuras geométricas, os conceitos, as relações, né? E as ideias de tudo quanto existe. O Platão dizia que para tudo que existe no mundo real, existe uma ideia correspondente no mundo ideal. Então, no mundo real eu coloco a Lua, eu coloco as estrelas, o planeta Terra, o lápis, o isqueiro, os cavalos, os gatos, as baleias, as montanhas, né? E assim por diante. Bom, na região dos entes reais, na região dos entes ideais, eu coloco a ideia de montanha, a ideia de gato, a ideia de cavalo, a ideia de lápis, a ideia de lua, a ideia de planeta Terra, a ideia de baleia, a ideia do cachorro e assim por diante. Então, além disso, tem também os conceitos, né, que nós já vimos bastante, as relações. Né? A relação é aquele sinal de igualdade e diferença, né? Igual é o sinal de igual, diferença é o igual cortado, né? Então, quando eu digo que aquela árvore é igual àquela outra, eu estou me referindo ao quê? A uma relação. Quando eu digo que uma almofada é diferente de uma pedra, a diferença também é uma relação. Então, a relação é também um ente ideal, né? E assim por diante. Bom,
Então agora nós já temos aí um pouco mais claro, né, o que é isso que o Platão nomeou de ideia. Né? E temos também uma certa compreensão do que são as ideias. Né? O Platão encontrou as ideias fazendo o quê? A combinação entre o logos do Sócrates com o ser do Parmênides. Nós vimos isso. Quando ele fez essa combinação, o que ele encontrou? Ele encontrou as ideias. Né? Mas ele encontrou esses seres, né, que nós falamos, esses seres que têm o ser, que têm a idealidade, que têm a intemporalidade, mas não havia um nome, não havia uma palavra para esses seres. Então, o que o Platão fez? Ele criou, ele deu, né, a esses seres o nome de ideia. E quando o Platão dá o nome a esses seres, ele também nomeia, né, por extensão, ele também nomeia essa segunda região da ontologia, que é a região dos entes reais, dos entes ideais. Né? Então vejam, a linguagem e a ontologia estão sempre muito unidas no Platão. Né? Então, agora nós já sabemos que o Platão descobriu as ideias. Né? E que são o que essas ideias? São essas combinações do logo socrático com o ser do Parmênides, e que, portanto, possuem o ser, e que são eternas, e que têm idealidade. Né? Mas isso gerou um problema na filosofia, principalmente na filosofia do Aristóteles. Era isso que eu queria entrar um pouco hoje. Então vejam só. Antes da gente voltar para o Aristóteles, né, há um problema que é de toda a filosofia. Né? Um problema aqui no Platão, que é de toda a filosofia. Por quê? Porque nós vimos que as ideias, né, elas não têm a categoria da realidade. Elas não têm essa categoria ôntica, os entes ideais. Porque ao invés da categoria da realidade, as ideias têm a categoria da idealidade. Bom, acontece que o Platão, ao unir o logo socrático com o ser do Parmênides, ele deu a impressão de que as ideias têm realidade. Por quê? Porque ele diz, as ideias são. As ideias têm o ser. Né? Então dá a impressão de que as ideias têm essa categoria da realidade, né? Tal como os entes reais. Mas, se fosse assim, isso seria uma contradição, porque ter a categoria da realidade, nesse caso, seria o mesmo que está no tempo, e sob o efeito da causalidade, percebem? Isso seria uma contradição. Né, um contrassenso, porque se fosse assim mesmo, né, se o Platão tivesse feito isso, as ideias não seriam diferentes dos entes reais. Se fosse assim mesmo, a gente podia dizer que a raiz quadrada está nessa mesma estante onde nós colocamos os garfos, as facas, os copos. Né? A gente podia dizer que a raiz quadrada teria sido fabricada por alguém. Né, e que perderia a sua utilidade em algum dia no futuro. Né? Isso seria um absurdo. Bom, o que existe é o seguinte: o Platão ele não pode sustentar que as ideias sejam reais no sentido de coisa, no sentido de res, no sentido de existência física. Mas o que o Platão fala é que as ideias existem. Que elas têm existência, mas não existência física, ou temporal, ou espacial. Ela não tem essas categorias, né? Nem que sofrem causalidade. Não é isso que o Platão diz. Ele diz que as ideias são reais, mas em outro sentido, no sentido de ser, não no sentido de coisa. Né? As ideias são, elas existem. Né? Então é preciso esclarecer esse ponto, porque a gente se depara o tempo todo com essas duas interpretações sobre o Platão. Né? Duas interpretações que se chocam o tempo todo. Né? Por exemplo, numa interpretação, o Platão aparece como aquele filósofo que considera as ideias como entes reais, né? Que existem por si, que existem em si e por si, né? Que constituem o mundo inteligível, distinto e separado do mundo sensível, né? Que constituem o mundo do ser contraposto ao mundo sensível, percebem?
que seria o mundo do não ser, esse mundo contraposto, né? O mundo da aparência, do fenômeno, né? Então, nesse caso, as ideias seriam transcendentes às coisas, né? Algo de fora, algo separado do mundo natural, do mundo da física. E essa é provavelmente a interpretação mais certa que há do Platão. Mas tem também uma interpretação que converte as ideias em unidades lógicas do pensamento. Essa interpretação ela faz das ideias pontos de vista do pensador, de alguém que pensa, percebem? E esses pontos de vista defrontam-se com as coisas, né? E ao defrontar-se com as coisas, o que eles fazem? Eles organizam as sensações, né? E depois de organizar as sensações, eles conferem objetividade a essas ideias, conferem realidade a essas ideias, né? Como se essas ideias fossem posições do ser para um sujeito pensante, percebem? Como se o sujeito pensante, ao se defrontar com, sei lá, com a multiplicidade das sensações, ele introduzisse unidade naquele emaranhado de sensações, né? Então, o sujeito pensante, pela simples operação do entendimento, ele realiza uma síntese. Ele realiza uma síntese nesse grupo de sensações, né? E dessa síntese, então, o sujeito confere, ele mesmo, o sujeito pensante, confere realidade. Ele concede realidade à categoria da realidade, ele concede realidade às ideias, né? Então, seria mais ou menos como se fossem unidades que o pensamento cria, né? Que essas ideias fossem unidades que o pensamento sintetiza, vamos dizer assim, né? E essas unidades seriam então o que? As ideias do Platão, percebem? E essa é uma corrente de pensamento bem forte, bem próxima do Kant, né, dos seguidores do Kant. Mas é uma interpretação muito problemática, né? Eu acho muito falsa, por quê? Porque ela só vai fazer algum sentido depois do idealismo do Descartes. O Platão não pensava nada disso. O Platão ele não isolou o eu como fez o Descartes, né? Ele não fez da proposição penso, logo existo um fundamento para a ciência. E isso não faria o menor sentido para o Platão. Bom, nós vamos ver isso lá quando entrarmos nos filósofos modernos, mas o fato é que existem essas interpretações. Mas também é fato que a preocupação metafísica do Platão, ela não tinha nada a ver com esse negócio de achar que o ser era uma invenção do sujeito, percebem? A gente viu que desde o Parmênides, a metafísica dos gregos era o que? Ela era uma busca pelo ser mesmo, pelo ser em si mesmo, né? A única coisa que parece semelhante, né, com a posição dos modernos, é que os filósofos gregos eles sabiam que eles não podiam procurar pelo ser com os braços, com os olhos, com as pernas, né? Os gregos sabiam que procurar o ser não era como procurar um objeto, uma tesoura, um lápis, um serrote, né? Esses filósofos gregos eles sabiam que eles só podiam procurar o ser com o que? Com o pensamento, né? Mas a semelhança com os modernos acaba aí. Os modernos consideram o ser como uma capacidade que o entendimento tem de formar síntese, apenas isso. Mas não que exista o ser em si mesmo, percebem? Bom, mas isso a gente vai ver lá para frente, né? Quando a gente entrar nos modernos. Mas para o Platão e para os filósofos gregos anteriores ao Platão, a questão era justamente o contrário. Eles consideravam o ser em si mesmo, independentemente da relação de conhecimento, né, que eles pudessem ter do ser, percebem? O ser era em si mesmo, né? O ser seria em si mesmo, mesmo que não houvesse mais nada além do ser, percebem?
Quer dizer, nada está além do ser, mas mesmo que não houvesse objeto nenhum, não houvesse as categorias ônticas, não houvesse os territórios da ontologia, não houvesse realidade alguma ainda ao ser, seria em si mesmo. É nesse sentido, então. Não, mas voltando a essa questão, né, a esse problema que nós temos aqui quando falamos das ideias do Platão. Né? As ideias existem em si mesmas. É isso que ele pega do Parmênides. Né? Elas existem em si mesmas independentemente de quem as conheça. Né? Elas existem em si mesmas. Bom, mas esse existir não é da mesma ordem dos entes reais. Por quê? Porque não é um existir que revele uma categoria de realidade, percebem? É um existir sem ser coisa, vamos dizer assim. Sem estar no tempo, sem estar no espaço, sem ter sofrer causalidade e assim por diante. Né? Esse é um ponto. O fato é que as ideias elas não são unidades lógicas do pensamento, pro Platão. Elas existem em si mesmas fora do pensamento. Mas também tem outra questão, tem uma questão mais problemática aí, né, nessa teoria das ideias, que é o problema que o próprio Aristóteles levanta, né, sobre as ideias do Platão, sobre a teoria das ideias. Bom, se a gente lembrar do programa passado, então a gente tem lá o quê? Tem lá que as ideias são a razão das coisas. Se eu quero entender a minha mesa, por exemplo, né, não adianta eu ficar pesquisando a minha mesa. É preciso que eu me aperceba da ideia, que eu me concentre na ideia, que eu tenha uma percepção do espírito disso que é a ideia, disso que é a ideia da mesa. Eu preciso me voltar para a essência da mesa, no ente ideal chamado mesa, percebem? Pois a ideia da mesa é só a ideia é só a ideia, né, que pode me dar um conhecimento seguro sobre o objeto do mundo físico, que eu chamo de mesa, que eu chamo de cinzeiro, que eu chamo de lápis, que eu chamo de caneta e assim por diante, percebem? Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o Aristóteles entendia que o Platão duplicava o mundo. Né? Para cada coisa existente no mundo real, havia uma ideia correspondente além do mundo real, no mundo das ideias propriamente. Então havia essa duplicação de mundos. Né? Ao meu cão aqui do mundo real correspondia no Platão uma ideia de cão no mundo das ideias. A minha mesa no mundo real corresponderia a uma ideia de mesa no mundo das ideias. E assim por diante. Uma duplicação, percebem? Bom, essa duplicação para o Aristóteles era desnecessária. É daí que parte a primeira crítica que o Aristóteles faz ao Platão. Né? Não porque ele refutasse a teoria das ideias propriamente. Não é exatamente isso. Né? Mas essa refutação do Aristóteles, ela vai se fundamentar, ela não vai excluir o sentido propriamente da ideia, mas ela vai se fundamentar em outro princípio que não é o da separação de mundos. As ideias para o Aristóteles não estão necessariamente num mundo além do mundo físico, percebem? Isso vai ser assim, fundamental para a filosofia, né, de um modo geral, mas é fundamental também para conhecer ainda mais a fundo a própria teoria do Platão. Né, porque lendo os dois, depois de ler os dois, é muito, digamos assim, produtivo, né, esse cotejamento. Trabalhar esses elementos da crítica do Aristóteles ajudam ainda muito mais na compreensão do próprio Platão. Né? Mas, bom, hoje nós estendemos bastante, né? Nós fomos muito além da conta, então já não vai dar para nós entrarmos no Aristóteles propriamente. Né?
Nós vamos deixar isso então para o próximo programa, né? Aí nós entramos mais diretamente no Aristóteles. Então por hoje, pessoal, é só isso mesmo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.